Olá, olá para todo mundo que acompanha a gente nas redes. Eu sou a Aline Rodrigues, Periferia em Movimento, para mais um Quebra das Ideias. Lembrando que é o nosso segundo programa, né? A gente está começando agora com esse canal, com esse espaço de conversa. O primeiro programa nós falamos sobre o poder, né? O que a gente pode aprender com a luta das mulheres nas quebradas. Foi muito legal a conversa aqui. E aí eu quero dar uma dica, porque no dia seguinte nós lançamos uma reportagem que tem tudo a ver com as nossas convidadas, né? A reportagem está no nosso site, nas redes sociais, e a gente também põe o link daqui a pouco aí na nossa conversa, na transmissão, que é Contra Remoções, Movimentos por Moradia defendem ocupações com preservação ambiental. Então o nosso programa defende de tratar uma temática e depois a gente partir para uma discussão mais ampla, indicar outras possibilidades de informação. Então tá aí a dica dessa reportagem sobre o nosso primeiro programa. E aí nessa reportagem tem algo que tem a ver com a nossa conversa aqui de hoje, que fala do movimento do Jardim da União, uma ocupação, e que fez um movimento de auto-urbanização, né, de criar uma solução que muitas vezes não vem do Estado, que deveria vir como responsabilidade, mas que geralmente ali tem um movimento local que traz uma solução ideal. O nosso tema de hoje aqui é como superar a lógica da necropolítica. E aí, mais uma vez, curiosamente, adotada pelo Estado, que era para servir, né, as demandas da população, mas às vezes presta um desserviço. E aí, quem que está com a gente para conversar sobre esse assunto, né? Lembrando que só Periferia em Movimento não dá conta de falar direito do assunto, a gente conta aí com as parcerias de outros saberes. A gente está aqui com a Elaine Mineiro, é mãe, arte educadora e articuladora cultural, é coordenadora do Núcleo de Base da Rede dos Cursinhos Uniafro Brasil, atua na Coalizão Negra por Direitos e também atua no grupo Samba das Pretas da cidade de Tiradentes. É da comunicação da Roda do Jongo dos Guaianás. É isso aí, muito obrigada pela presença, Elaine. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. E aí também o Will Ferreira, é homem preto, LGBTQ+, morador de Parelheiros, muito próximo aqui de onde a gente faz a nossa gravação, que estamos no Grajaú, extremo sul da cidade. Graduado em História, militante antirracista. Atua como educador na Juventude Politizada de Parelheiros e também no projeto Ruas do SEDECA Interlagos. Tá aí um pouquinho do currículo dos nossos convidados e que vão compor essa nossa conversa. Para começo, né, de prosa, a gente não traz logo a polêmica, daqui a pouco a gente vai causando, né, aos poucos. Mas eu acho que o começo a gente já começa a esquentar. Eu quero que vocês contem, por favor, para todo mundo que está acompanhando, qual que é o efeito da necropolítica, dessa lógica de decidir quem deve morrer e quem deve viver, né, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, como um todo. Podemos começar? Então acho que a gente começou a falar um pouquinho, né, antes sai uma notícia, acho que ontem ou hoje, tenho certeza, falando que moradores da cidade de Tiradentes, assim como eu, né, têm uma expectativa de vida de 23 anos a menos do que um morador de um bairro abastado, de um bairro de Gianópolis ou de Pinheiros, enfim, na cidade de São Paulo. Então acho que quando a gente está falando de necropolítica e do efeito que ele causa na nossa vida, a gente sempre pensa naquele efeito imediato, né? Que é aquela morte, aquele genocídio, que é a arma na cabeça dos nossos jovens negros que estão morrendo. Mas se a gente for parar para pensar, é uma política que visa a morte em todos os sentidos, né? Que ele quer matar a gente emocionalmente, quer matar as nossas mães de trabalhar, né? Quer matar a gente sem acesso à saúde, sem acesso à educação, quer matar com a fome. Então, assim, para quem mora na periferia, né, na cidade de São Paulo, ou na periferia em qualquer lugar aí do país, sabe muito bem, né, quais são as dificuldades de viver, né, de você estar vivo e poder sonhar, poder planejar sua vida, poder pensar em qualquer coisa, né. Antes de qualquer coisa, você pensa primeiro na sua sobrevivência, né. Então, acho que é exatamente esse
o efeito da necropolítica, né? Quando você acorda e a primeira coisa que você precisa pensar é na sua sobrevivência e não como você vai viver a sua vida e o que você tem para fazer, isso já é a maior, né, demonstração de que a gente vive de uma maneira completamente errada, né? De uma maneira que não deveria ser. E para você, Will, como é que é entendido no seu dia a dia essa lógica? Acho que em cada fase da vida a gente sente de um jeito, né? Quando a gente fala de necropolítica, a gente está falando de um racismo que ele está naturalizado, ele está no ar, né? É basicamente isso, assim. Da mesma forma que a gente fala do Estado, que é esse poder que a gente sente o tempo todo nos pressionando, o racismo também está junto. Então, acho que quando a gente sai de casa, e às vezes dentro de casa a gente já sente o efeito da necropolítica, dessa política que não só pensa a morte, mas como que essa morte vai se dar, né? Como que a gente convive com a morte, pensando que a necropolítica ela é uma estratégia racista para povos racializados, né? Nós estamos marcados por essa necropolítica, então desde sempre, de alguma forma, a gente vai sentir, seja do corpo que a gente, quando criança, pulava, porque a gente já conviveu com a morte diretamente e naturalizado, né? Tanto de quando a gente encontra a polícia e tem medo, né? Hoje as crianças têm medo da polícia, eu tinha medo da polícia e hoje eu ainda tenho medo de estar sozinho na rua e olhar uma viatura subindo. Então, os efeitos da necropolítica, ele leva a gente para uma vida inteira em uma sociedade racista. Do nascimento até, acho que, a morte de fato, né? Seja pelo extermínio do Estado ou pelas outras formas que o Estado organiza para nos levar, né, à morte, ou pelo genocídio que se dá para populações racializadas. Então, a gente não consegue muito saber o que é, mas a gente sente o tempo todo. Aí a gente vai entendendo no processo de desnaturalização e aí a forma como a gente recebe se torna outra, né? Eu acho que na minha atuação não tem como não trabalhar essa questão. Então, hoje o Will, educador, traz isso falando na minha fala, quando eu me coloco quanto um homem preto, periférico, antirracista, e quando eu era criança, quando eu sentia os efeitos do racismo no meu corpo, mas não entendia que aquilo era racismo. E importante algumas coisas que vocês trouxeram, né? Porque pensar necropolítica é uma lógica que está adotada na sociedade e que ninguém aqui está fora dela, estamos, né, o tempo todo ali interagindo, não tem ninguém... Usam muito hoje bolhas, né? Mas essas bolhas fisicamente não existem. Então a gente interage o tempo todo, influencia um na vivência do outro, na existência do outro e da outra, né? E quando você fala de necropolítica, que é algo que às vezes a gente não... A gente sente, mas às vezes não consegue explicar o específico, né? Do que é isso, mas a gente sente que é diferente. Então, quando você traz a questão do racismo, por exemplo, eu sou uma pessoa branca e eu não sei qual é o impacto do racismo num dia a dia, né? E eu consigo me aproximar um pouco mais quando eu ouço as histórias, né? Quando eu convivo com as pessoas que sofrem o racismo no dia a dia, mas eu, enquanto pessoa branca, não entendo, não sinto, né, esse impacto e tenho, por consequência, a responsabilidade, e aí chamando todo mundo que me ouve, né, que se percebe nessa posição de não sentir, de não conseguir, às vezes, explicar, mas também não sentir no dia a dia, né, o impacto do racismo, da LGBTfobia, né? E o quanto isso é responsabilidade, porque muitas vezes quem está nesse papel de sentir no dia a dia adota a função de ser didático, de explicar o que isso significa, tentar explicar pelo menos, né? Que às vezes é difícil explicar mesmo, mas que tenta explicar para as pessoas aproximarem um pouco mais e entenderem do quanto elas precisam caminhar juntas, né? Mas também o papel de quem não está vivendo isso na pele, tá nessa responsabilidade de assumir esse didatismo também, né? De
de chamar para a responsabilidade a branquitude, as pessoas que têm práticas heteronormativas, né, e que estão em classes privilegiadas, né, na sociedade como um todo. E aí lembrando também de representações, né, que não são consideradas, ouvidas, respeitadas, narrativas. No primeiro programa eu trouxe a referência de Mães de Maio. Opa, não vou derrubar ainda. De Mães de Maio como referência de luta das mulheres. E aqui eu quero trazer também esses colares feitos por mulheres guaranis da aldeia Tenondé-Porã, de Parelheiros, para lembrar também que é uma narrativa que historicamente é apagada, suas demandas não são consideradas, não são respeitadas, né? E que seguem, sofrem impacto da necropolítica também. E aí, o nosso programa não é só para falar dessas consequências, né? É um convite para a gente pensar nas soluções, dos movimentos que já acontecem para a solução. E vou puxar aqui os nossos convidados. O Will, por exemplo, tem feito um movimento com juventudes, né, uma proposta direcionada para a juventude para discutir política. E que força é essa de discutir política com jovens nessa mudança de lógica, de pensar uma política para a vida, promoção de vida da população? Eu sempre olhei para a minha adolescência e para a minha infância, né? Todo o meu processo de militância é olhando como que foi o meu processo. E quando eu fui começando a descobrir, desnaturalizar e perceber as violências que eu sofria, pela cor da minha pele, pelo lugar onde eu morava. Quando eu me formei professor de história, eu voltei para dentro da sala de aula pensando que eu queria levar para aquela garotada, aqueles meninos e meninas ali, o que eu não tive, que era a possibilidade de entender que é possível sim, né, desnaturalizar essa violência e que nós também somos pessoas com direito, mas marcadas por um racismo. O racismo, como ele é naturalizado, né, num mito de democracia racial, como a gente falou antes, tá aí, tá no ar, assim como o capitalismo, né? A gente entra na lógica capitalista, mas a gente não dialoga exatamente sobre ele. A gente vai dialogar sobre ele no decorrer da vida. A gente não fala sobre ele quando você tá pensando, tipo, caramba, eu tô na fase de trabalhar, que é o que acontece com os jovens, né? Os adolescentes, principalmente. Agora eu preciso trabalhar. Então, quando eu comecei isso, eu falei, a gente precisa discutir a partir de uma outra lógica, que não é a lógica quadrada da escola, que separa tudo, deixa tudo tão segregadinho que a gente não consegue perceber as ligações. Quando eu comecei a pensar essa discussão com a juventude, foi primeiro num lugar de discutir identidade, porque primeiro você precisa se reconhecer para reconhecer o outro e se perceber no mundo, né? Isso é o que a gente não tem. Então, principalmente falando de Parelheiros, que é onde eu moro, onde eu cresci, e o meu principal foco de atuação, nós estamos falando onde em São Paulo tem a maior concentração de pessoas negras, né? E essas pessoas negras são marcadas por um racismo estrutural e institucional que vivem sem estrutura básica de vida, né? A gente ainda tem escolas precarizadas, saúde precarizada. O que acontece em Parelheiros geralmente não sai na grande mídia, né? Mas lá está acontecendo, né? Então, influenciando, né, na cidade. As pessoas inclusive não vê essa, né, conexão. Então, foi um processo de começar a desnaturalizar o racismo e discutir isso a partir de uma outra lógica. De construir ligação, né? Que a gente fala de amarrar as coisas. Porque uma das estratégias do racismo é justamente a gente não perceber a ligação que se tem, né, de um processo para o outro. O que o capitalismo tem a ver com o racismo, né? O que essa lógica que a gente vive, o lugar onde a gente mora tem a ver com o racismo. Então a proposta é construir essas ligações. E não é dizer, né? É provocar e discutir junto para que eles façam essas ligações. Se percebam no seu lugar. E aí esse perceber vai fazendo com que eles comecem a agir, né? A proposta é essa. Ajudar
o jovem hoje que está na periferia se entender, se perceber, né? Para além do que dizem para ele, né? Quando eu falo da população indígena que também está lá em Parelheiros, por isso que a gente fala em povos racializados, são povos marcados, né? E quem racializa é o branco, então a gente que não se questiona sobre né, a sua origem, sua não. raça. Não porque é ele que racializa, então ele não pensa a partir da perspectiva de raça. Tem uma zona de conforto aí, É né, uma zona de conforto. Mas quando eles começam a se perceber, se entender, automaticamente eles começam a se movimentar. A juventude tem uma força de vontade fantástica, né? Então, a proposta de discutir com a juventude é essa. A gente provavelmente não vai ver vamos ver muitas mudanças, temos visto muitas mudanças, mas a luta ainda é muito longa, né? Estou com 30 anos, não me entendo velho, mas é importante que a gente discuta isso com essa molecada, né? Esses meninos, meninas aí que estão crescendo na periferia, sofrendo racismo, sofrendo violência de classe, violência de racismo estrutural, institucional, recreativo, ou seja, em todos os passos, em todas as fases da vida, e eles precisam entender o que é isso e por que isso está acontecendo. Aí a gente consegue se movimentar, fortalecer. E aí a gente tem um outro espaço, né? A Elaine se reconhece também de uma periferia, né? Cidade de Tiradentes, mas você tem atuado em outra instância, né? Enquanto o Will traz esse movimento muito do território, você tem dialogado com representações de movimentos negros, né, no Brasil, nesse movimento trazendo em específico a Coalizão Negra por Direitos. Então é uma junção, né, de várias representações da luta negra por um propósito específico, que é mudar essa lógica e ter o acesso aos direitos. Para um país antirracista, né? Acho que Mas eu também atuo no território, só para... sim, não, é importante, mas não, legal. Fica à vontade, inclusive, para contar também. Não, a gente tem uma atuação no território também, mas eu acho que a grande sacada da coalizão, eu acho que foi uma coisa que, por exemplo, o Movimento Cultural das Periferias experimentou aqui em São Paulo, pensar coletivamente e pensar que, embora a gente esteja em territórios diferentes, a gente experiencia a mesma coisa, né? Então, as periferias são múltiplas, mas elas têm muitas similaridades, elas têm muitas coisas que as une, né? E eu acho que quando a gente pensa em povo preto, que é um povo periférico, né? Em sua maioria, e não é por acaso, né? Não é por acaso que em Cidade de Tiradentes tem a menor expectativa de vida e o menor número de empregos, sendo um dos bairros que concentra o maior número de pessoas negras, né? Mas a gente pensou um pouco, né, começou a pensar um pouco como que a gente consegue fazer para trabalhar coletivamente, né? Então a coalizão, ela é uma reunião, mais de 100 movimentos do país inteiro, movimentos negros, né? Movimento Negro Unificado, Marcha das Mulheres Negras, enfim, vários movimentos super importantes do país se organizaram, né, para se unir e tentar levar suas pautas coletivamente para outras instâncias que também são necessárias que a gente tenha atuação. Então, vai atuar no Congresso, vai atuar em nível internacional e vai atuar nacionalmente também, junto com esses movimentos sociais. Então, a ideia da coalizão é fazer com que esses movimentos, que já têm toda a tecnologia, né, já sabe quais são as propostas, sabe o que a gente tem. A gente que é povo, a gente sabe, é isso que ele está falando, né? A gente tem as estratégias, a gente precisa conhecer as estratégias para sobreviver e para melhorar, né? E a gente já tem muitas referências teóricas impressionantes, né? Que a gente é impedido de conhecer, né? Na escola, é impedido de conhecer na universidade. Eu cursei geografia e conhecia 1 ou 2 teóricos negros da geografia, porque não tinha como não dizer, né? Não podia não dizer de Milton Santos na geografia. Sim. Mas assim, poucos, né? Josué, enfim, pouquíssimas referências negras, né? E pouquíssimas referências negras falando da negritude, da nossa história, das nossas produções, das nossas tecnologias. Mas nós temos, né? Nós temos, e o movimento negro nesse país foi responsável por manter essas referências vivas, por organizar na escrita, né? Na literatura essa movimentação. E
sempre caminhou, houveram vários momentos em que o movimento negro conseguiu impor pautas super importantes para a sociedade, e nesse momento a coalizão tenta resgatar e continuar esse legado do povo preto, sabe? De levar o que a gente tem de melhor e cobrar por esses espaços, né? Então, nesse momento que a gente está discutindo muito sobre ocupar espaços de poder, que o povo preto precisa aparecer, mas a gente não está querendo ocupar um lugar esteticamente, né? A gente quer ocupar espaço de decisão, né? Então, se a gente não consegue decidir as coisas, ocupar o espaço sem decidir o que vai ser feito no espaço, não resolve o nosso problema, né? E aí eu acho que é para pensar outra sociedade a partir de outras lógicas, a partir das lógicas dos povos originários desse país, de quem vive na periferia, da população preta, das mulheres. Enfim, acho que a gente que tem as respostas do que é necessário para a nossa vida, assim. Então a gente precisa ocupar esses espaços porque a gente não tem muito outras soluções, né? Pensar um outro mundo que a gente tem que construir, que talvez nem seja esse. Exato. Talvez esses espaços tenham que ser destruídos. Mas enquanto a gente faz isso, a gente precisa também transformar esses espaços para proteger a nossa vida, proteger as coisas, né? Dar respaldo e possibilidade que a gente consiga construir uma outra coisa, construir outras histórias, enfim, outras coisas. E é interessante isso que você traz, né? Que não é só ocupar o espaço para também aparecer na foto oficial, né? De quem ocupou os cargos públicos, né? Quem foi eleito, não é só isso, né? Eu, conversando esses dias com a Juliana Gonçalves, que é da Marcha das Mulheres Negras também, mas assessora a Érica Malunguinho, que ocupou agora, né, oficialmente um espaço. E ela me contou que as pessoas às vezes confundem a Érica com a Érica Malunguinho com a Érica Hilton. E que ambas, né, no mesmo momento assumem o poder e confundem, enfim, porque tem uma representação semelhante, né? E é isso, né? Pautar o tempo todo do quanto é único, né? E que cada espaço é de representação única e cada um significa, né, uma luta ali e que por acaso em alguns momentos se unem por uma pauta próxima, né, em comum. E aí que tem a ver com marcar mesmo, não estar só nos lugares, mas já começar a fazer a diferença, de repensar alguns formatos e trazer as pautas, as demandas, né, de quem você representa. A gente teve agora foi protocolado, mudando a conjugação para sair, foi protocolado uma PL de proposta de eliminação do racismo institucional, no qual a coalizão fez parte, né, e outras iniciativas se uniram para pautar essa PL. A gente tem uma coisa histórica, né, foi assinado pela deputada Áurea Carolina, Minas Gerais, Benedita Silva, Rio de Janeiro, Talíria Petroni, Rio de Janeiro também, Bira do Bidaré, de Manaus, do Maranhão, perdão, Damião Feliciano, Paraíba, e David Miranda, Rio de Janeiro, e Orlando Silva, São Paulo. Então, é uma mobilização, né, de representações de diferentes estados por uma causa que é, né, de eliminação do racismo institucional. Eu acho importante frisar, inclusive, são nossos parlamentares negros, né, que foram eleitos, que tem essa responsabilidade também com o movimento, com a população negra, e de partidos diferentes, né? Então, quando a gente fala de coalizão, né, a gente está falando novamente dessa ideia de que somos diversos e a gente não precisa não ser diverso, a nossa diversidade é beleza também, somos diversos, temos opiniões diferentes, maneiras diferentes de atuar, mas que tem causas que são mais importantes do que a nossa diversidade aqui, do que as nossas diferenças, que a gente precisa atuar conjuntamente, porque são causas que são princípios para todos nós. Então, assim, a eliminação do racismo estrutural é um princípio para qualquer pessoa negra desse país, né? A gente tem que pensar numa universidade que a minoria, assim, mesmo a população negra sendo a maioria, a população negra é minoria na universidade, né? Se você espalha isso para qualquer outro campo, então, assim, né? Isso é uma questão primeira, assim, que a gente deveria, assim, não é algo que tem que ser discutido como um tema separado dos nossos temas. Esse é o nosso tema primordial. A eliminação do racismo, ele não é um tema transversal, ele é o tema principal e tem que ocupar todos os espaços. Então, acho importante dizer isso, que é
E referenciar também pessoas que a gente fala muito, né, das nossas representações que são fundamentais e importantíssimas, mas Benedita da Silva é uma parlamentar que está há quanto tempo no Congresso, né, com uma história belíssima, vai olhar a história da Benedita da Silva, não está envolvida em nenhum escândalo e tal, uma mulher negra, pobre, né, que chega nesse espaço e mostra pra gente como é importante. Então é um dia super importante essa PL ser entregue da maneira que é entregue com essa união e tendo lá a Benedita da Silva, assim, é um dia importante, assim, pra gente pensar como a gente pode atuar nesses espaços, né? Qual que é a diferença que a gente pode fazer dentro desses espaços também. No momento político atual, é fantástico que a gente... É isso, né? Ouvi essa semana que se o bolsonarismo avança, a gente avança também. E achei fantástico, acho que é isso, né? A gente se fortalece. Até porque para um Estado racista somos números, né? Seja em Parelheiros ou na cidade de Tiradentes, estamos com alvo nas costas todos dentro de uma lógica de necropolítica. Então, nós não somos números, somos identidade e temos sim o que nos une, né? Enquanto povo, enquanto sociedade, que não vai mais aceitar essa sociedade racista da forma como ela está organizada, né? Como que ela funciona. Então, realmente, o combate ao racismo institucional, ele tem que ser para agora. E você trouxe essa fala, né? Quando o Bolsonaro avança, eu também avanço. E essa fala da Márcia Marci. É da Márcia. E que traz essa luta também, né, de representatividade. Ela participa da organização de um sarau aqui do Grajaú, chamado Travas da Sul. Para quem não conhece, fica o convite, né, para conhecer, comparecer. E é bem importante trazer essas referências, né, que vêm de diferentes lutas e que compõem, que fortalece todas e todos nós, né? Que estamos num propósito de mudança mesmo, que já identificou que tem alguém avançando e que não representa, né, a população periférica, negra, LGBT, né, enfim, indígena, né? A luta indígena também tá em questão. Quando a gente traz aqui a Felícia falando da criminalização dos movimentos de moradia, condenando pela questão do meio ambiente, né, que impacta no meio ambiente. Sim. A gente tem a população indígena por todas e todos nós, preservando, né, a natureza na linha de frente, colocando a vida em risco, e muitos realmente perdem a vida porque estão lutando, né, pelo ar que a gente respira, né? Baseado na cultura deles, enfim, no que eles acreditam. A estratégia é essa, né? Nós estamos marcados para morrer, né? Dentro desse genocídio e dessa política pensada para o Estado agir da forma como age, né? O racismo, ele é uma tecnologia, então ele avança também, né? Ele atualiza a partir das necessidades do Estado se manter, né? Então, a gente precisa perceber isso e tá nas instituições, né? Tá nas instituições, que é aquilo que a gente, quando a gente está discutindo, a gente traz que não é só a bala, né? Não é só a bala, é a bala também. Mas o não atendimento no hospital, é a atuação da polícia, né? É a mãe solo, é o encarceramento em massa, né? Que também mata, e o suicídio, porque leva as pessoas ao suicídio. E tem aumentado muito entre os jovens negros, né? O suicídio. Sim. É uma questão seríssima dessa saúde mental da população negra. Disso, né? Quando você pensa numa sociedade que está preparada para nos matar, ela precisa primeiro de desumanizar a gente, né? Colocar esse lugar, assim, de uma pessoa que é um bicho, um animal, né? Assim, muitas vezes a gente, quando criança, inclusive, eu lembro de algumas pessoas se referindo à população indígena como bugra. Assim, é uma maneira de tentar desumanizar mesmo, falar, é um bicho diferente, não é um ser humano como você, não merece o tratamento correto como você, né? E acho que a gente pegar essas narrativas também é olhar e falar por quê, né? Que a raça sou eu e você é o quê, né? O que é? A população branca é o quê? Você também não é uma população com uma cor, né? Uma coisa determinada, enfim. Exatamente,
E aí, qual é... Não é de hoje, né, que se tem um movimento como estratégia, mas como essência, né, de preservação de quem veio antes, né, dessas histórias, para de fato humanizar, né. Na Periferia em Movimento a gente gosta de usar uma provocação que se radicalizam na desumanização, né, a gente radicaliza na humanização, né, então a gente vai mesmo com essa força de mostrar o quanto estão erradas, né? Somos todas e todos dignos de acessar o que a gente bem entender na sociedade, somos todos a sociedade, né? E eu não estou trazendo num lugar assim de que somos todos iguais, obviamente que não, que é um equívoco muitas vezes feito por pessoas brancas, né? Então, vamos lá, né? Só fazer realmente, quem está ali nos padrões aceitos pela sociedade, trazem dessa forma, né? Não é exatamente, não é o que eu estou querendo trazer, mas falando de valorizar mesmo essa essência, essa história, né, para fortalecer os nossos, né, de quem a gente representa, né, de contar essas histórias, desses valores, dessa cultura, das culturas que não são contadas geralmente, né, e que é imposto uma cultura de um padrão, né, o que é revolucionário, quanto é revolucionário contar isso. Eu sou articuladora cultural, né, milito em movimento de periferia, né, de cultura e de periferia. E há algum tempo na cidade, quando a gente faz uma luta forte, né, na cidade com o movimento cultural das periferias, muitas vezes a gente ouvia assim, quando a gente ia reclamar, por exemplo, que não existia um espaço público de cultura na quebrada, a gente precisava, olha, precisa ter política pública de cultura, e a gente ouvia como resposta das pessoas assim, nossa, realmente concordo com você, sabe bem, senhorita Morello. A gente precisa levar a cultura para a periferia, assim, a gente fala assim, não é isso que a gente está falando para você, a gente está falando a mesma coisa, né? Tem bastante cultura acontecendo na periferia, a gente está falando de outra coisa, né? De política pública, de respeito, e inclusive de dizer, olha, aqueles artistas ali são artistas, né? Devem ser contratados como artistas. A gente tem um edital na cidade de São Paulo, um edital de dança, que dizia que um grupo de dança negro que pesquisava dança negra não podia se encaixar dentro do edital de dança contemporânea. Porque aí era dança afro e era outra coisa. Não importa que seja um grupo jovem, fazendo uma pesquisa jovem de algo atual, né? Dentro de todos os padrões de dança contemporânea, mas como é um grupo negro fazendo dança negra na periferia, então isso daí é dança afro, é dança de negro, não cabe dentro desse edital, por isso que vocês não ganham esse edital, não cabe assim. E tem que fazer toda essa discussão, né, de dizer, olha, querida, a gente está fazendo dança contemporânea sim, né, só porque não é uma dança assim que está eurocentrada, não significa que não é contemporânea, né. É muito louca essa tentativa de dizer que o que a gente faz é folclore, né, que os outros fazem é cultura. Então a gente está sempre tendo que mostrar de todos os lugares, né, por todos os ângulos que a gente é tão humano, a gente está fazendo tantas coisas, a gente produz tantas coisas. Acho que, ou então a narrativa contrária, né, quando você tem um artista negro, pobre, muito expoente, vão atribuir aquele cara uma magia, não? Esse cara nasceu com um dom sobrenatural para fazer as coisas, e vai ignorar o trabalho, né, a pesquisa, a dedicação que aquela pessoa teve para fazer aquelas coisas, para padronizar, né, quem é preto, quem é periférico não trabalha, não estuda, não é impossível, né? As pessoas se surpreendem, né, quando vê um preto que estudou, fez faculdade, né? Não espera isso da gente, né? E é sempre essa luta, né? Sempre essa balança que a gente tem que estar fazendo essa discussão para dizer, olha, não é bem por aí, a gente está produzindo as coisas, está exigindo sim mais política pública, está exigindo as coisas, mas as coisas também estão sendo feitas, estão sendo produzidas, a gente também tem o que dizer, né, para as pessoas. Isso dentro da lógica de racismo estrutural, né? Que é mesmo de não aceitar a contribuição, a enorme contribuição dos povos que aqui foram trazidos da forma como foram e que realmente foi quem, junto com os povos da terra, indígenas, né? Levantaram esse país, né? Mas a lógica de pensamento
e de construção do Estado ainda é colonial. A gente ainda está numa lógica colonial. E dentro da lógica colonial, é isso, a produção de uma pessoa negra, e eu vou usar de novo, racializada, não é aceita. Né? Nós ainda somos... ainda estamos colocados numa mesma ótica de lá de trás, assim. E isso vai sendo reforçado pelo racismo estrutural, e as instituições vão fazer com que isso chegue pelas escolas, pela polícia, né, que vai continuar reforçando, dizendo pra gente, ó, é esse o seu lugar, é aqui que você tem que ficar. O que você precisa entender, aprender e valorizar é isso. Né? E a luta dos movimentos e a importância dessa luta e dessa representatividade também foi apagada, né? Também tem o processo de apagar tudo isso. Nós temos a lei aí 10.639 e 11.645, que fala de, sim, precisa falar sobre a contribuição dos povos africanos e indígenas na construção do país. Só que não tem nenhum investimento para reforçar a formação dos professores que já atuam dentro da sala de aula para isso. Né? Se preparar. E aí, num movimento que se tem aí já de uma outra luta, né? De discutir sexualidade e que não é o que se rotula, né? Quando se cria um material didático para preparar professores e não para distribuir para crianças, para deduzirem, para compreenderem da forma deles, né? Na escola, e aí destroem toda uma construção, né, de importância. E se cria uma lei para se garantir essa discussão e não se tem. Esses dias nós fomos numa escola fazer uma oficina, né, de repórter e tal, que a gente tem o hábito de dialogar com as escolas sempre que possível, sempre que... E aí a estrutura mesmo que a gente pauta já muito, né, de qual informação que está sendo passada sem que alguém diga, mas que o espaço denuncia, né, das grades, mas também esse reforço de classe, de o que você pode acessar, o que você não pode acessar, que é, por exemplo, o uso do banheiro. Os adolescentes e as adolescentes contando que não tem o papel higiênico, que não tem a porta e não tem a limpeza adequada contínua do banheiro. E na sala dos professores tinha água gelada. O bebedor também deles, da turma, estava entupido, né? E aí na sala dos professores tinha água gelada, o banheiro tinha alguns papéis higiênicos, né, os rolos empilhados, então se acabou também, inclusive tem estoque, né? E a limpeza estava ok. Então o que eu estou comunicando para essa juventude, né, no seu dia a dia? Porque não é de vez em quando que elas acessam esse banheiro, são todos os dias. Eu não estou dizendo, não está verbalizando isso, mas nesse espaço que você cria, e aí eles passam, pelo menos a turma da noite, que foi que a gente dialogou, passa pelo banheiro dos professores, você consegue ver a diferença, né? Quando eles vão embora, eles percebem essa diferença. Que impacto é esse no dia a dia? Que é o que você trouxe lá no começo, né? Vocês trouxeram, puxa, da onde eu venho? Como é que me preparam para a sociedade? Me fortalecem ou me enfraquecem? Né? E a escola é muito... essa força, né, que dialoga comigo durante anos, né, com cada um de nós durante anos. E como é que vocês percebem esse movimento de diálogo com a escola também, né, que é um ambiente, às vezes, resistente de diálogos, mas tem muita gente que faz um movimento interessante, sim, né? Sim. A escola nos prepara, né? e quando a gente fala de preparar, pode ser de muitas formas. Quando a gente fala dessa escola da periferia, ela está nos preparando para esse processo de desumanização do racismo através do racismo institucional. A escola, né? É uma instituição do Estado. Então, a forma como a escola está na periferia, que é diferente da escola dos Jardins,
Assim como a polícia, a situação da polícia nos jardins é diferente da atuação da polícia na periferia, isso dito pela própria polícia. É estratégico, né? É o processo de desumanização mesmo de quem está ali. Populações pobres, racializadas, elas não têm espaço dentro de uma sociedade capitalista racista, né? A não ser a morte mesmo, né? É o controle da vida e a forma como morre. Então, não mata a gente só o corpo, mas mata a gente quanto indivíduo social, de como que a gente vai estar em sociedade, né? Olha como estão os presídios, né? Olha o encarceramento em massa. Essas pessoas, elas foram mortas quanto indivíduo social. A partir do momento que ela é tirada da sociedade, colocada ali dentro, ela foi exterminada quanto indivíduo social. Ela não tem mais nenhuma chance de se reconstruir quanto indivíduo social, né? Dentro da lógica do Estado como ela é posto hoje, assim. E a escola tem feito esse mesmo papel dentro dessa lógica de Estado, né? E aí a gente vai tentando transformar isso de dentro, né? A gente vai tentando ser ali dentro quem vai pisar e vai chegar enquanto tem alguém dizendo abaixa a tua cabeça, a gente fala, não, levanta a tua cabeça, né? Não, você não é, não, você é. A gente fala muito, trabalho com criança hoje, uma das coisas que a gente trabalha muito é quando a gente pergunta para a criança o que você quer ser quando crescer. Mas a criança já é, né? Quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser, você está tirando dela o indivíduo, né? A pessoa. Então você está dizendo, você vai ser talvez você vai ser alguma coisa. Não, ela já é. Então a gente já está tirando a humanização da criança. É a mesma coisa que acontece com povos racializados, povos periféricos, né? Existe uma organização e políticas pensadas para desumanizar, e a gente vai tentando justamente o contrário. E eu vejo que tem funcionado. Eu acho que estamos levantando a cabeça, sim. Muita luta ainda pela frente. Quanto mais a gente se fortalece, maior a repressão, e é isso que a gente tem visto também. Tem uma reação aí. A reação a não abaixar mais a cabeça, né? O número de mulheres encarceradas, aliás, tem aumentado, uma coisa que é importante a gente ficar atento. Mulheres pretas, aliás, né? Que são totalmente desumanizadas, aliás, e todo o seu processo enquanto mães e família são totalmente impedidos. Essas mulheres não têm acesso aos seus filhos, muitas vezes, ou quando tem, essa criança tem que estar lá, né, dentro de um presídio com toda aquela situação que a gente já sabe qual é. Né? Então, lembrando a escola, que é irregular, né? Assim, isso. Lembrando que já existe uma lei que proíbe, né? Mas continua acontecendo. Na teoria. Continua acontecendo. Eu acho que essa coisa da lei é muito louca, porque na periferia funciona de outro jeito, né? Não se intimida porque existe uma lei. Né? Eu acho que, que ele acabou de falar, a polícia mesmo não tem o menor constrangimento de, né, ter um chefe de polícia dizendo em rede nacional que a atuação da polícia no centro da cidade é nos bairros nobres é e na periferia é outro. Né? Você tem governador nesse país que não tem vergonha de entrar dentro do helicóptero e acompanhar gente atirando né, na quebrada, na periferia, matando um trabalhador. E o governador não tem o menor constrangimento de fazer isso. Então você tem uma democracia que não chegou na periferia. Não existe democracia na periferia. Não tem democracia. E aí acho que todos os espaços, eles vão reproduzir isso. O serviço de atendimento de saúde, né? O médico, ele não atua numa democracia na periferia. Ele vai quando ele quer, ele atende do jeito que ele quer, e para quem é atendido por aquele médico, é isso, assim. Na escola vai acontecer muito semelhante muitas vezes, embora a escola, né, de alguma forma também seja um espaço muito louco de resistência. Sim. Né? Porque ao mesmo tempo que você vai lá ver aquela estrutura, os meninos, assim, os meninos e meninas jovens, eles são a prova de que as pessoas não aceitam tudo o tempo todo. Assim. As crianças
não aceitam aquela estrutura. Essa estrutura não tem que ser aceita mesmo, e se você entra dentro de uma escola, você percebe que as crianças não aceitam aquela estrutura. E a escola não está preparada para lidar com aquelas crianças que não aceitam aquela estrutura, né? É uma estrutura de presídio, né? Os colégios estaduais em que eu estudei, né? E eles continuam iguais. Eles são uma estrutura de presídio, né? Que você ouve um sinal, você só pode ir no banheiro quando uma autoridade permite, né? Então, mesmo esse banheiro que não tem papel, você só pode ir nele se alguma autoridade, né? Quando você tem vontade de ir no banheiro. É restrito. Quando alguém permite. Então, assim, é bem uma lógica de te treinar para ser obediente, né? Te treinar para aceitar as coisas, mas não funcionou. Corpo dócil, né? Corpo dócil. Mas não funcionou também. O Estado está com uma bomba na mão, porque as escolas, né, a gente viu num período recente que, as escolas são bombas aí, prestes a explodir, assim. O Estado não vai ter como segurar isso, assim. Eu acho que tem uma coisa na juventude que é muito revigorante nesse sentido, né? Que a gente trabalha na UNEAF com um cursinho popular e geralmente quem vem para o cursinho popular saiu da escola pública entendendo que a escola pública tem um déficit, né? Entendendo que, bom, mesmo com esse déficit eu vou cursar a universidade. E aí vai procurar um cursinho popular porque sabe que é um caminho possível. E são jovens incríveis que a escola não destruiu. É que o Estado tem medo. Que o Estado tem medo. O Estado tem medo da juventude. O Estado tem muito medo dessa juventude. Tem que ter mesmo. Tem mesmo. Tem que ter mesmo. Mas a gente... É isso. São jovens incríveis. São jovens maravilhosos. Você vai numa... ou qualquer outra atividade. Lá na cidade de Tiradentes teve a gente organizou uma vez um projeto que a gente era educador. Que organizou um sarau. E, foi tombamento o sarau, assim. E eles... não respeitaram as regras, mesmo a gente ficando bravo, mas depois você olhando aquilo, você fala assim, cara, isso é muito genial, porque a gente sempre fala que a escola está piorando, está cada vez pior, mas eu me lembro que na minha época a gente não faria algo dessa maneira, desse nível, né, de autonomia, né, que eles tiveram. E aí eles vão lá e fazem. E aí você fala, gente, que loucura que é isso? Que quanto mais você aperta, por mais autonomia você cria nesses meninos, assim, mais genialidade, mais coisas incríveis eles vão criar para se defender, para dar respostas, assim. E é por isso que a gente não perde a esperança, né? Porque a gente vê aí chegando um legado de jovens, assim, coisas construindo que vão extrapolar qualquer... Quem foi que disse que combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Esqueci agora, que foi uma pessoa importante que falou isso. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. É isso. E vai ser isso. Conceição. Conceição, São né? Evaristo. Conceição Evaristo. E aí, nesse combinado de não morrer, né, e para além disso, que é o que a gente traz para essa discussão hoje, das soluções que já existem, né? E o bem viver é uma pauta recorrente de fortalecimento, né, de percepção de estar junto e do autocuidado, se perceber com o outro como complemento, né, de você, nesse cuidado para além da luta, porque ninguém aqui é robô, então não é só a luta que alimenta, você precisa se recompor, se cuidar, se olhar para conseguir continuar avançando, inclusive, né, para conseguir continuar contribuindo com a luta, né. E nos espaços, e aí para a gente já ir caminhando ali para o fechamento ali da nossa conversa, eu quero que vocês contem como é que vocês têm percebido nos espaços que vocês estão, nas pessoas que vocês estão se relacionando, se fortalecendo, como é que é essa percepção do bem viver, desse cuidado, desse entender as outras pessoas, né? É muita coisa, assim. Acho que a primeira coisa é da gente realmente conseguir levar de forma estratégica o ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso a gente tenta, mas a gente tem falhado nisso, assim. Mas a gente precisa se olhar, se entender, cuidar uns dos outros para esse processo de fortalecimento. Como a gente falou antes, essa mesma juventude que está potente, que a gente aposta, né, que vai para frente, é uma juventude que está adoecendo, né? Ansiedade, depressão, índice de suicídio tem aumentado. Né?
mas que espaço de escuta, eu acho que é o fundamental, assim, né? De entender que a gente vai sofrer, mas a gente não precisa sofrer sozinho. Porque junto a gente consegue pensar de fato em estratégias para romper com esse sofrimento, né? A dificuldade desse momento político que a gente está tem nos unido mais. Tem feito com que a gente consiga olhar mais para isso, se unir, que a gente falou das representatividades, né? E do quanto os movimentos estão realmente se movimentando, né? Não é movimento só no nome. E que cuidando a gente consegue avançar e construir novos espaços, novos processos de discussão em que a gente consiga discutir e avançar para impedir que coisas como essas continuem acontecendo. Eu sempre levo como muita referência a ocupação das escolas. Assim, foi uma coisa que na minha vida foi transformadora ver o que foi criado, sabe? Acompanhei as ocupações, principalmente das escolas das periferias, assim, e o movimento que os adolescentes estavam fazendo, que eles fizeram. Você fala, gente, possível? É claro que é possível, sabe? É claro que é possível. E você vê que a partir dali, o quanto que outras estratégias do Estado foram criadas, né? Reforma do ensino médio, né? A própria tentativa de fechamento das escolas. Sim, né? Sim, diminuição, né, das vagas. Diminuição, então, mas você vê que se impedirem a gente de falar dentro, a gente vai falar fora, né? A gente vai falar em outros espaços, a gente vai usar outras ferramentas, né? Então, a gente estava numa conversa um pouco lá fora falando das estratégias das próprias redes, Facebook, YouTube, que são ferramentas que chegam assim na juventude, começa a provocar, que leva essa juventude a outros espaços, porque a gente não luta se a gente não se entende, né? E a gente não consegue ver o outro também quando a gente não se entende. Acho que é um processo de se entender quanto identidade, olhar para o outro, criar empatia e seguir em frente, né? A gente escuta muito falar sobre esse movimento, sobre empatia, sobre olhar para o outro, né? Sobre empoderamento, mas empoderamento só existe quando você vê o outro, né? Senão não existe empoderamento. E a gente não simplesmente aprende e guarda aquilo pra gente. A gente compartilha e avança. E esse avanço é isso, nós estamos dando as mãos e seguindo. Eu acho que esses processos, essas construções que acontecem na cidade de Tiradentes, em Parelheiros, elas vão se cruzando, sabe? E elas vão se construindo, é isso. Vai recosturando. Acho que esse é o processo de cuidado e de avanço. Acho que as duas coisas têm que caminhar muito junto. Até relacionado ao que você também trouxe antes, Elaine, de às vezes lembrar o que aproxima mesmo, né? Tem algumas diferenças nas lutas, mas o que aproxima a gente? Por que é importante a gente se unir nesse momento, né? E o Soró, que é um militante de Perus, Quilombac, né? Há pouquíssimo tempo fez a sua passagem. E ele trouxe isso, né? Na verdade, lógico que na sua luta, na sua caminhada, ele demonstrava isso, mas ele falou de que estamos vivendo um momento em que é preciso esquecer das diferenças, né? Acho que as diferenças sejam relevadas e tal. E como é que tem sido para você essa percepção dos cuidados, né? Você tem se cuidado na luta? E como é que está esses cuidados? Essa é a pergunta. É a pergunta da vez. Primeiro eu quero falar que o Soró era um mestre, para mim, pessoalmente, e para toda uma galera da minha geração. Assim, era uma pessoa extremamente generosa. A gente conversou muito essa semana falando que o Soró era uma das poucas pessoas mais velhas e militantes há tanto tempo que se dispuseram a estar com gente jovem
com gente que não pensava como ele e não numa posição de liderança, não numa posição de chefia, não numa posição superior, mas numa posição de construir as coisas juntas, assim. Então, o Sorel é uma pessoa que, de fato, precisa ser reverenciada, não como alguém maior que a gente, mas como, de fato, um mestre pra gente, uma liderança como a nossa tradição negra diz, né, que as nossas lideranças não são lideranças hierárquicas, mas são lideranças de saberes, né, e o Sorel era uma liderança de saber, né, ele não se colocava como liderança, mas ele era uma liderança porque ele conseguia ensinar muitas coisas ali na caminhada junto com a gente. Então, quero falar isso. E sobre cuidado, eu acho que tem muito essa coisa de um senso de comunidade que é importante, assim. Acho que eu sou da comunidade do João dos Guaianás. E acho que uma coisa que eu trago muito da comunidade do João dos Guaianás é esse senso de comunidade. E que quando alguém está mal, essa pessoa merece a atenção da comunidade inteira, né? E mesmo que a gente vá mais devagar, a gente tem que ir junto, né? Então, acho que pensar... Claro, né? A gente precisa se cuidar individualmente, assim, lá fazer a terapiazinha assim, né? Fazer esporte, beber água, né? Acho que são coisas importantes, mas acho que a gente precisa pensar muito nesse senso de comunidade, né? Porque acho que, já falou aqui, né, de que como tentam dizer pra gente que a gente é um número e que a gente é individual, né? Lembro bem quando eu comecei a ficar adolescente, que eu comecei a ter que ir para esses cursos de... curso profissionalizante, né? Na minha época eu chamava assim, que era curso para você aprender a começar a trabalhar. E tinha uma revista que era Você S.A. E assim, de você pensar nessa lógica de que, agora, assim, ó, acabou a adolescência aí, agora você se vira no mundão, é você e você mesmo, e você precisa ir sozinho, se vira aí. E a nossa lógica, nossa cultura, nossa ancestralidade vai falar de outra coisa. Fala, não é você sozinho, a gente é comunidade. Então eu aposto no que os mais velhos vão trazer. Vou apostar no que a Regina Lúcia me disser, que o Milton, vou apostar no que o Sorel me dizia. E dizia firmeza permanente, né? Então vou acreditar nos mais velhos, vou acreditar nessas orientações no nosso centro de comunidade, na nossa juventude também, tem que acreditar nas novas tecnologias que eles estão criando e acreditar nesse centro de comunidade. É isso que vai cuidar da gente, né? Esse cuidado não vai vir de outro lugar, senão de nós mesmos. Até porque um corpo preto, dentro da lógica do Estado, um corpo racializado que não produz, ele está apto a ser exterminado a qualquer momento, né? A gente falou sobre as populações indígenas, é isso assim que o Estado pensa, né? Quando o Bolsonaro fala que a população indígena tem que ser colocada dentro da lógica da sociedade, é isso que ele está falando. Se não está na lógica de produção, vai ser exterminado. Vão atacar as terras, vão matar essas pessoas, como já fizeram, como o Estado faz desde que se organizou enquanto Estado. A população indígena enfrenta desde que o primeiro branco chegou aqui. Porque é uma lógica de poder, né? É uma lógica de poder e de controle da vida e da morte. Como decidir quem vai viver e como vai viver, e quem vai morrer e como vai morrer, né? É biopoder, necropolítica. Né? Bom, ótimo encaminhamento para a gente fechar. Esse assunto não dá para se esgotar aqui, né? A gente passeou entre as problemáticas, mas também as soluções que já estão dadas, coisas que já foram encaminhadas aí, né? Para um outro espaço a ser criado, uma outra política, né? E para que outras pessoas protagonizem no poder, né? Fundamental aí para as grandes mudanças e diferentes poderes, né? Não só o institucional ali, mas em toda a sociedade, circular a sociedade. Para fechar, quero fazer um pedido para que vocês, se tiverem também, não é uma obrigatoriedade, mas uma sugestão de leitura, de pessoas, conheçam mais sobre determinada pessoa, para aprofundar nesse assunto que a gente está trazendo, conheçam mais um determinado movimento, vão, um convite para ir a um determinado lugar. Fiquem à vontade, quem tiver mais fácil. Eu quero puxar a sardinha para dois. Fique à vontade. Para um livro e uma página. Dobradinho. Tem um livro do Fórum de Cultura da Zona Leste. Eu acho que é um livro interessante, porque é um livro feito por artistas de quebrada, então vai ter
textos e poemas, e ensaios e grafites, enfim, de artistas da Quebrada, que conta um pouco da trajetória do Fórum de Cultura da Zona Leste. Então Fórum de Cultura da Zona Leste nem um passo atrás, acho uma leitura interessante pra gente, vou puxar a sardinha, né? Você sabe como a gente acha? Acho não, vai ter que pedir na página do fórum, porque ainda não tá, mas a gente vai organizar para circular pela cidade, mas a gente lá na página do fórum no Facebook, que é Fórum de Cultura da Zona Leste, tem blog, tem o Facebook também, que você consegue pedir esse livro lá. E vai estar nas bibliotecas, né, porque ele faz parte do projeto de Fomento à Periferia, então a parte dele vai para todas as bibliotecas da cidade também. E eu queria convidar as pessoas para conhecer o site, a página da Coalizão Negra por Direitos. Né? Lá também a gente fez uma elaboração de uma nota técnica que fala um pouco dessa necropolítica, de como se estruturou um pouco esse caso de necropolítica, e um pouco também fala muito, sobre esse pacote antipreto aí, que tá o pacote anticrime, Sérgio Moro. E aí a gente dá uma esmiuçada um pouco no que quer dizer para o povo preto esse pacote, e aí ele tá lá no site, na página de Facebook também, Coalizão Negra por Direitos, você consegue acessar o site e consegue pegar essa nota técnica. Maravilha, ótimas dicas. E aí a gente com certeza depois puxa aí os links, enfim, as indicações para agilizar nos caminhos. Will? Vou pegando um pouco da indicação, eu vou indicar um documentário que eu acho que eu já assisti toda vez que eu assisto, eu acho que tem uma série de coisas importantíssimas. E assistir agora, para quem já assistiu, eu indico que assista de novo, quem não assistiu que assista, que é a 13ª Emenda. O que nós estamos vivendo hoje é simplesmente uma exportação de estratégias racistas que já foram colocadas antes. E eu acho que o documentário ele traz isso, que faz a gente entender muita coisa, assim. Né? Então, 13ª Emenda eu acho que é essencial pra gente. Vou indicar como livro uma coleção, que é a coleção Feminismos Plurais. Porque eu acho que é uma leitura muito fácil, e são livros que são a preços muito acessíveis, assim. Então, foi pensado de uma forma que é para nós mesmos, para a gente conseguir começar a compreender esse efeito do racismo, do machismo, dos movimentos, né? Então acho que a coleção, ela para mim tem sido essencial, assim, ainda está lançando, então tem 6 livros lançados, eu já li todos e recomendo muito, assim, são livros curtinhos, então é muito válido. E vou indicar o Alma Preta, né? Página, acho que eles estão com podcast agora também. Sim. Né? E então, assim, para quem está no busão, quer entender um pouco, aprender mesmo em pé, dá para colocar o fone lá e ouvir, porque eles estão trazendo de uma forma muito, muito interessante, assim, as discussões no podcast. Então a gente tem leitura, a gente tem que assistir e a gente tem que ler para que a gente consiga entender melhor e desnaturalizar esse racismo aí que está no ar, né? Maravilha, bom com isso. Agradeço Elaine, Will, pela presença, pela conversa, pela inspiração e pelas provocações importantes para a gente seguir. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente no comecinho, que entrou no meio da história, e quem não pôde acompanhar tudo, né, que assista em um outro momento, a gente vai deixar disponível nas nossas redes. Valeu. Obrigada. Seguimos próximas. E aí lembrando que esse programa só é viabilizado por conta de uma política pública, o programa VAI, da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, certo? E a gente está aqui na câmera, mas a gente tem toda uma equipe por trás trabalhando. Tiago Borges, Pedro Ariel, eu sempre travo nessa... no outro programa eu fiz a mesma coisa. No dia a dia eu não travo. Pedro Ariel, Wilson Oliveira, Laís Diogo, Paulo, eu preciso lembrar do sobrenome, Paulo Luz, desculpa, e Fabiana
Godoy. Mas é isso, segundo programa, nos próximos a gente fala rapidinho. Obrigada pela presença, valeu pela conversa e até a próxima, gente. Tchau.